medievo europeu, de cultura teocêntrica, com a crença de que não há progresso na história do conhecimento, fez com que muitas mentes fossem fechadas ao progresso. Dessa forma, na Idade Média, você podia morrer de tudo, numa taxa muito maior que hoje. Os velhos eram mais ou menos considerados uma exceção. Certos textos falam com frequência de uma pessoa ou personagem que era velho, quando ele não tinha mais do que 45 anos. Período de contrastes sociais, a Idade Média evidenciou a vida e a morte, a fartura dos reis e a vida miserável de uma família de camponês. Segundo Johann Huizinga, essas diferenças eram mais temíveis e mais cruéis. Existia um abismo entre a vida dos abastados, bem-nascidos e os amaldiçoados, relegados a uma vida de servidão. O fim da Idade Média foi marcado por revoltas camponesas, doenças e guerras. E elas foram sentidas por reis e clérigos da igreja, mas principalmente por cada guerreiro e camponês. Se você não era um nobre nascido em berço de ouro, podia enfrentar a morte todos os dias. Devido aos ataques dos vikings, dos magiares e dos sarracenos, que arrasaram as costas e castigaram o interior da Europa, a Idade Média pode ser vista como uma época dura e cruel, na qual a sobrevivência dependia de muita luta. Haviam as lutas contínuas entre uma nobreza violenta, cristianizadas e orgulhosas pelo espólio de relíquias, acumuladas pela Europa cristã e ostentadas, veneradas e respeitadas como objetos possuidores de um poder mágico. Sem falar da Militia Christi, a cavalaria divina, que saiu dos contos e das fábulas em cruzadas em nome de Deus, contra aqueles que lhe fizeram acreditar que eram bárbaros e infiéis. Apesar da literatura romântica e das aventuras cavaleirescas, aqueles que lutavam também enfrentavam a morte. Não havia tanta beleza assim no universo dos belatores. No século XIV, a cavalaria já estava em crise enquanto força militar. Além das cruzadas que desgastaram a Europa, tivemos como ponto final, marcando o fim do medievo, a conquista de Constantinopla, pelos mesmos turcos que tornavam obsoleta a cavalaria medieval. Dessa vez tornaram também obsoletas as grandes muralhas medievais. Foram os primeiros a conquistar uma vitória decisiva, utilizando grandes canhões de cerco. A peste negra surgiu no início da Idade Média e reapareceu no fim. Conhecida como peste bubônica, já havia aparecido pela primeira vez em 541 e 767. Das epidemias da Idade Média, a mais falada é a peste negra, e com razão. Essa infecção bacteriana comum a homens e ratos foi de fato devastadora. Em 4 anos, a peste bubônica ou peste negra dizimou 1/4 da população do Ocidente. A morte negra, invisível e vindo do desconhecido, foi interpretada como uma punição de Deus pelos pecados humanos. Mas a doença que matou 1/3 do mundo, como chegou a escrever o cronista francês Froissart, era mais uma resposta da natureza aos anseios humanos por poder e riquezas. Le Goff conta: a epidemia se iniciou na colônia genovesa de Caffa, no Mar Negro, levada à Itália pelos navios.
As hordas mongóis, antes lideradas pelo grande Gengis Khan, e que agora faziam um cerco à colônia de Cafa, haviam lançado sobre os muros cadáveres infectados com a doença. Ainda, segundo Legoff, eles estavam conscientes do caráter contagioso e mortal dessa doença. Graças a essa astúcia mórbida, eles conseguiram matar os colonos genoveses e se apossar da fortaleza. Os sobreviventes do combate fugiram e espalharam esse bacilo nas cidades europeias da península, que através da expectoração se transmite de pessoa a pessoa. Os homens e as mulheres contaminados pelo bacilo eram derrubados depois de uma curta incubação, por um acesso que, depois de 24 a 36 horas, levava, na maioria das vezes, à morte. A Idade Média, tão abordada na literatura, em filmes, jogos e séries, não foi maravilhosa, como muitas vezes nos mostram. Poucos podiam viver bem, e mesmo esses estavam vulneráveis, pela ignorância, superstição e pelos dogmas da igreja, que controlava tudo e a todos. Além da guerra e das doenças, ocorreram as chamadas jaqueries, as revoltas camponesas, como resposta a séculos de servidão e miséria. O sistema feudal entra em declínio. Os reis centralizam o poder unificando seus reinos. E passamos por um processo gradual de mudança de paradigmas. Mas antes disso, muita gente foi para a fogueira. Deixa seu likezinho, se inscreve aí, ativa o sininho e compartilha com alguém que possa gostar desse conteúdo. Valeu!